E a gente vai falar agora sobre um assunto que está, inclusive, durante toda a semana repercutindo bastante. Até amanhã de hoje, 10 corpos dos mortos na operação policial em Varginha, no sul de Minas, que aconteceu no último domingo, já haviam sido identificados. 26 pessoas suspeitas de pertencerem a uma quadrilha especializada em roubos a bancos morreram na ação. Nenhum policial foi ferido. Olha, foram encontrados, inclusive com os suspeitos, explosivos, armas longas .50, 10 fuzis, além de outros armamentos, munições, granadas, coletes à prova de bala, miguelitos e 10 veículos. A operação foi realizada em conjunto pelas polícias Militar, Rodoviária Federal e Batalhão de Operações Policiais Especiais. E os corpos dos mortos na operação estão no IML em Belo Horizonte. Para atualizar para a gente essa situação, quero chamar a jornalista Laura Marques de Belo Horizonte. Boa noite para você, Laura. Como é que você está aí em Belo Horizonte? Como é que está aí essa situação? Já temos novos dados. Uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo nesse feriado. Olha, a última atualização que a gente tem sobre esse caso lá de Varginha, em que 26 suspeitos de fazerem parte dessa quadrilha de assalto a bancos foram mortos nessa operação da Polícia Militar, a última novidade que nós temos é que 10 dos 26 suspeitos mortos foram identificados pela Polícia Civil de Minas Gerais e também por meio de trabalhos em conjunto com a Polícia Federal. Foram analisados os corpos dessas pessoas. Alguns deles, 16, ainda não foram identificados, mas 10 já têm sim os nomes, já foram verificados pelas Polícia Civil e Polícia Federal. Esse trabalho está sendo feito principalmente por meio das impressões digitais dos suspeitos. Além disso, também está sendo coletado material genético desses corpos, dos suspeitos que acabaram morrendo na operação policial. E essas informações das digitais e do DNA serão confrontadas, essas informações, com bancos de dados nacionais e bancos de dados estaduais para verificar se esses suspeitos já cometeram algum tipo de crime em qualquer parte do país. É uma tecnologia que as polícias já dispõem atualmente, que facilita bastante nesse processo de identificação até da vida pregressa desses suspeitos. Esses 10 identificados são de várias partes do país, Elias. Por exemplo, Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Tem também um suspeito que é de Rio Verde, em Goiás. Outro que é da cidade de Porto Velho, em Rondônia. Tem também um suspeito de Caxias, no Maranhão, e de Novo Aripuanã, no Amazonas. Então são pessoas de várias partes do país. Eu conversei com um especialista em segurança pública recentemente, o Luiz Flávio Sapori, e ele explicou que nesse tipo de crime, que é o novo cangaço, em que as quadrilhas se organizam para ir até uma cidade do interior e assaltar bancos, vão fortemente armadas, nesse tipo de crime, muitas vezes, são quadrilhas que são formadas somente para aquela situação em específico. Às vezes, as armas são até alugadas nesse emaranhado de crimes que são cometidos nesse processo, né, essas ações criminosas. E aí, então, esses grupos se reúnem nessas cidades menores, no caso foi lá em Varginha, e aí, então, cometem esses crimes. Mas a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal agiram antes que o assalto acontecesse lá na cidade do sul de Minas. Ontem mesmo, o governador Romeu Zema publicou nas redes sociais sobre esse assunto, dizendo que aqui em Minas esse tipo de crime não tem vez, parabenizando a atuação dos policiais. Mas, claro, as corregedorias da Polícia Militar de Minas, da Polícia Rodoviária Federal e também o Ministério Público de Minas estão investigando a atuação dos policiais nesse caso, tendo em vista que os policiais também não podem sair matando qualquer pessoa a todo momento. Claro que esses são suspeitos, é o que as polícias estão dizendo, e aí então a atuação dos policiais de qualquer forma precisa ser apurada e isso já está sendo feito. Elias. Pois é, Laura, precisa ser apurado sim, nós precisamos de muitas respostas sobre esse caso, mas vale lembrar também que todas as vezes, inclusive que esse grupo, que estes grupos atuam, eles já chegam atirando em policiais para tentar amedrontar aqueles que estão ali tomando conta das pequenas cidades, eles chegam com muita violência, nós tivemos casos de inocentes que morreram também nessas situações e a gente quer também saber, além disso tudo que a gente já acabou de afirmar aqui,
aonde é que estão, de onde saem essas armas, de onde sai essa organização, porque como é que pessoas de tantas regiões conseguem se encontrar e o Estado não sabe disso, né? Nesse caso, soube por um serviço da inteligência das polícias, mas como é que tudo isso acontece aos olhos do Estado com tanta truculência? Eu imagino, Laura, a situação também de terror das pessoas que moram em cidades pequenas, onde o policiamento não é tão efetivo assim e precisa de apoio de outras regiões, não é? Então, a gente quer sim acompanhar esse desfecho. A gente, claro, espera que toda a atuação da PM ela seja feita também de maneira exemplar, mas a gente também não pode esperar que esses bandidos continuem atormentando a vida de tantas pessoas inocentes que estão apenas ali vivendo o seu dia a dia e acabam tendo que enfrentar, às vezes, no deslocamento da casa para o trabalho, com um assalto a banco que acaba ali tumultuando uma cidade, inclusive com granadas, né, com bombas, como foi em uma outra região aí que os bandidos fizeram e espalharam. Ou seja, foi em Araçatuba, né? Isso mesmo, em Araçatuba isso aconteceu. Foi absurdamente terror que colocaram na região. Enfim, a gente também quer outras respostas, não é? Não é apenas essas que a gente precisa ficar atento e nós vamos continuar acompanhando todos esses fatos. Laura, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar.